Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo sem mistério, estudando o Livro dos Espíritos, e estaremos dando continuidade ao assunto do programa anterior, falando sobre a comemoração dos mortos, né? Esse assunto que nós já vimos nos programas anteriores. E como nós tivemos muitas perguntas, hoje nós estaremos fazendo um programa um pouco diferente. Nós estaremos respondendo as perguntas que foram feitas e as perguntas que vocês nos enviarão. Podem escrever para a gente enviando dúvidas, questionamentos, porque as meninas hoje o programa todo vai estar aberto para vocês. Então você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. Ou então, você também pode participar através do canal da TV Mundo Maior no YouTube e também no Facebook. Então, todos nós estaremos aí atendendo as perguntas de vocês. E tudo isso vai acontecer graças à nossa querida equipe, que nós gostamos demais, que são Fernanda Lima, Valdeci Lourenço, Margarete Parpinelli e a Regina Prata. Graças a eles, tudo vai correr direitinho. Então, agora nós iniciaremos com a nossa programação. Eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Com muita alegria aqui na Boa Nova. E nós, como dissemos no último programa, gente, o último programa já tem mais de quase 21 mil visualizações. E os programas anteriores igualmente. Porque as pessoas querem saber, elas querem ter a sua dúvida diminuída. E é por isso que nós programamos no último programa que faríamos hoje uma resposta o mais possível das perguntas que nós temos. Sejam as perguntas referentes à comemoração dos mortos, sejam perguntas dos programas anteriores ou pergunta que você nos envie. Porque hoje todo o tempo será destinado a isso, não é, Solange? Isso mesmo. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Chame seus amigos para aprender conosco, para conversar conosco. Vamos hoje dar início, então, a algumas questões anteriores. A primeira questão, podemos iniciar? Vamos lá, Solange. Vamos lá. A Edna Maria Gonçalves, ela fala o seguinte: por que quando eu vejo um país que eu nunca fui, tudo que eu vejo parece que eu já estive nesse país, já passei por aqueles lugares várias vezes. Será que meu espírito já esteve ali? Essa é uma pergunta que é muito comum às pessoas que passam por experiências semelhantes, inclusive se chama de déjà vu ou déjà vu, né, em francês. É a sensação de você já ter estado naquele lugar ou com aquela pessoa ou em uma determinada situação. Essas coisas são comuns, sobretudo em função de nós ou já termos vivido inúmeras vidas e em algumas delas termos nos afinizado bastante com aquele ambiente, ou porque, durante o repouso, nosso espírito vai sendo levado por amigos invisíveis a estar em contato com outras realidades civilizatórias, outros lugares, e a gente guarda isso na memória, na lembrança. Daí ser uma coisa que nos afeta. E para que você possa aprofundar esta visão, ô Edna, nós temos aquele filme muito bonito, Minha Vida na Outra Vida. Uhum. E a menina sonhava com uma cidade, ela desenhava uma igreja, uma praça, e ela volta realmente nesta vida àquele ambiente onde ela havia vivido na vida anterior. E ela encontra, inclusive, os seus filhos, agora já velhinhos. Isso é um fato real. Procure este filme, assista, você que está nos dando a honra de estar conosco, Minha Vida na Outra Vida. É maravilhoso. Você encontra na internet, há inúmeras fontes para você assistir isso, para você entender como estas coisas demonstram a sobrevivência da alma. Ou a nossa capacidade de estar em vários lugares, em épocas diferentes, para que nós tenhamos essas experiências que nos enriqueçam, ok? Então, nosso abraço a Edna, um grande abraço para você, querida. Vamos lá, Iranilde Silva, ela fala o seguinte: tem 2 meses que meu filho João desencarnou. Sonhei com ele 2 vezes. Em uma delas, ele estava me olhando triste. No outro sonho, ele já estava falando que não iria sair, que não adiantava, que ele não queria sair. O que significa esse sonho?
Me responde, por favor. Sinto muita falta dele. Eu perdi até o emprego pelo fato de que foram 2 mortes. Olha que chato isso. O pai dele desencarnou 20 dias antes dele, ou seja, eu acabei de enterrar o pai e então eu perdi meu filho. Estou sofrendo muito. Ah, Iranilde Na verdade, Silva. ela diz, então mataram o meu filho. Ela não perdeu, ele foi vítima de um assassinato, segundo ela relata. Talvez isso tenha ligação com o fato dele dizer que ele não vai, que ele não quer ir, essas coisas que ligam a pessoa ao seu momento difícil que ela tenha passado. Nós lembramos que os sonhos estão sempre, muitas vezes, vinculados a este reencontro no plano espiritual, não é? Nós temos a nossa vida continua, o corpo morre, mas o espírito prossegue. E é muito normal que neste período inicial, os seres que acabaram de deixar o corpo, ainda mais na idade dele, passem por um período chamado de perturbação. Isto está também escrito no Livro dos Espíritos. É uma coisa que você está meio perturbado, você não sabe onde está, você não sabe direito o que aconteceu com você. E então é natural que nesse estado as pessoas no plano espiritual não tenham a lucidez necessária para expressar-se de uma forma mais precisa. Então elas às vezes parecem confusas, às vezes elas parecem rebeldes e não aceitam aquilo que está acontecendo com elas. Depende muito do estado mental do espírito naquele instante em que a gente foi levado a estar com ele. A presença da mãe, Solange, ao lado de um jovem como este, geralmente tem uma função de ajudá-lo. Porque naturalmente ele sente a falta de entes que o amem. Então é possível que os amigos espirituais, no caso da Iranildes, tenham levado a Iranildes até onde estava o espírito do seu filho para dar a ele um pouco de calma, um pouco de equilíbrio, para que depois ele possa ser encaminhado a uma situação de maior lucidez. A nossa recomendação que aprendemos na doutrina espírita é sempre termos, em relação a estes entes que partiram, uma boa lembrança, uma vibração amorosa, já que a vida continua, não importa de que forma que a morte aconteceu. Não importa. Já aconteceu a separação do espírito em relação ao corpo. E agora o espírito está diante de uma outra realidade. Não é o momento de ficarmos com a angústia de saber quem matou, por que matou, se foi assim, se foi assado, porque isso não vai alterar o estado geral do espírito. E o que ele precisa é de uma boa vibração, de uma lembrança carinhosa, não aquela dor que azeda, aquela dor que corrói, que é natural, mas que não devemos transmitir a esses seres que amamos. Não contribui em nada, né? Para Apesar ele, de ser natural, não contribui em nada para a melhora dele. Para ele não ajuda nada, né? É importante a gente pensar nele. E ter essa solidariedade. Você já teve a prova de que ele não morreu. Você já esteve com ele 2 vezes. Então agora, passe sempre essa noção. E quanto mais você puder dar equilíbrio, mais vezes você estará sonhando com ele. Porque é isso que ele vai precisar nesse período inicial. Tá bom, Iranildes? Isso aí. Obrigada, Iranildes. Anderson Alex. Boa tarde. Eu sou novo inscrito. Gostaria de saber se a gente conversar com um ente querido, ele escuta? Bem, o Anderson, o fato de nós estarmos com a nossa mente dirigindo uma ideia, dirigindo uma conversação, uma frase, uma pergunta, um desabafo a este ser que está do outro lado da vida, poderá chegar até ele. Porém, eu acho que já aconteceu com você o fato de alguém telefonar para você e você não está no lugar, não é mesmo? Então, o telefone tocou, ninguém atendeu. Ou o telefone tocou e alguém disse, olha, o Anderson não está aqui. O Anderson não chegou ainda. Vou deixar um recado para ele, então. Vou escrever o seu recado. Há condições que são necessárias para que aquela pessoa a quem nos dirigimos possa estar sentindo o que nós estamos falando, possa receber com lucidez e depois possa talvez até entrar em contato conosco através da intuição ou mesmo do sonho. Então, dependerá do estado em que esse espírito se encontra. É comum, quando ele não pode sentir a nossa vibração, não pode estar acessível ao que nós estamos querendo conversar, que alguém que tenha ligação com este espírito faça o papel de intermediário. É muito comum
na história das comunicações que os espíritos passavam através de Chico Xavier, Anderson, que uma pessoa ia procurar uma notícia de seu filho que havia desencarnado. E passava, às vezes, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas indo ao Chico, e depois aparecia uma mensagem assim: olha, aqui é a vovó Sebastiana, ele está num hospital, eu estou cuidando dele, já falei que você está enviando boas vibrações, assim que ele estiver recuperado, ele virá trazer notícias. Então, às vezes, as pessoas não encontravam a resposta que queriam. Às vezes, encontravam um bilhete de um espírito amigo que vinha trazer a informação de que ele não podia se manifestar naquele momento. Outras vezes, em inúmeras vezes, o próprio espírito, que já tinha condições, aparecia através da mediunidade e da psicografia do Chico e escrevia para os entes que estavam naquele ambiente esperando uma mensagem. Então, é assim que funciona. Nós poderemos enviar nossas boas vibrações, nossas boas palavras, porém, nem sempre, imediatamente, será possível que aquele espírito as receba, porque depende muito do estado mental, do equilíbrio mental dele do outro lado da vida, ok? André, acho que você também já respondeu, porque o Michel dos Santos, ele pergunta: como faço para ter contato com os entes espirituais? Eu acho que já está meio respondido. O que você acha? Quer acrescentar alguma coisa? Não, é bem essa isso. forma. Sempre que você tiver uma boa lembrança, sempre que você quiser ter essa vibração amorosa, você poderá enviar essas coisas através do seu pensamento e se preparar, porque se você estiver em equilíbrio, poderá ser levado pelos espíritos amigos até onde está esse espírito que você gostaria de encontrar, não é? E esse contato será muito positivo, mas é preciso que você esteja em equilíbrio e que também a entidade possa responder, possa estar em equilíbrio para receber você, tá bom? Nós temos um contato via WhatsApp. Vamos ver o Edson. Meu nome é Edson, moro no Rio de Janeiro. Pergunto o seguinte: o suicida, na sua sepultura, ele fica preso por um laço fluídico até completar o tempo que deveria cumprir na Terra? É verdade que ele sente a sensação dos vermes devorando o seu corpo? O Edson, essa sua dúvida é muito interessante, porque ela faz parte de um estudo que nós encontramos no Livro dos Espíritos a respeito do suicida. Nós temos eu estou procurando aqui para falar para você certinho, a Solange vai procurar para mim sobre o suicídio, na pergunta 900 e alguma coisa. 900... A Solange está procurando. Veja só, Edson. O fato do suicida muitas vezes cortar a vida física, quando ainda estão muito vivos os laços que ligam o perispírito ao corpo físico, faz com que ele mantenha-se muitas vezes preso a essa realidade do ponto de vista da ligação com o corpo material. Há um laço muito assim tenaz que mantém o fluido vital unido ao corpo físico. Isso. Nós temos aqui, falando sobre o suicídio, a partir da questão 943, nós temos a explicação dos espíritos a respeito. E na questão 957 do Livro dos Espíritos, você tem quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito. A principal delas, vamos dizer assim, é a decepção. Porque quem se mata pensa que vai se livrar do problema. Porém, lá no plano espiritual, ele vai ter um outro problema, que é pior do que o primeiro. Agora, além disso, depende de cada caso o processo de recuperar-se do plano espiritual. Porém, em todos eles, como ele comete uma infração às leis do universo, por uma rebeldia, por uma falta de coragem de enfrentar a adversidade, ele não pode receber logo de início um auxílio, porque esta dor ou esta decepção que ele vai sofrer precisam servir para ele como uma vacina, para que ele não cometa isso novamente. Uma das condições, uma das circunstâncias que podem acontecer é ele ficar preso ao corpo físico. Nós vamos encontrar no livro Obreiros da Vida Eterna, quando você vai ver o desencarne do Dimas, este livro conta 5 casos de desencarnação. Um deles, o Dimas, ele é relatado do começo ao fim, e inclusive depois do sepultamento. E nesse momento ele vai fazer um relato
de um espírito que eles encontram no cemitério, preso ao corpo de carne. E por que ele está preso ao corpo de carne? É uma moça que está sentada sobre a sepultura, fora lá do caixão, mas ela está presa ao corpo físico, ao corpo que está se decompondo. E isto por quê? Porque ela quer atuar sobre o marido. Os espíritos amigos que tomam conta do cemitério não têm como libertá-la deste enlace. Por quê? Porque ela não pode atrapalhar nem o filho pequeno que ficou na companhia do esposo, nem o marido que ela vai querer escravizar, porque ela não quer ficar sem a companhia dele. Então, inúmeras circunstâncias vão levar o espírito a sentir, inclusive isso que você cita aí, a ligação do perispírito com o corpo de carne, mesmo que não esteja mais vivo, propiciará pela aproximação psicológica a ideia de que o corpo está em decomposição e que ela está vendo os vermes corroendo a carne. E isso pode gerar um impacto bastante desesperador para o espírito que não se preparou. Uma outra coisa, você pode procurar no livro Estante da Vida. O livro Estante da Vida foi escrito através de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. O primeiro capítulo fala sobre uma entrevista que Humberto de Campos faz com Marilyn Monroe num cemitério americano. Mas o segundo capítulo, ele entrevista uma moça que se matou e pergunta para ela, ele faz 11 perguntas para que ela explique o que aconteceu com ela. É muito interessante o que esse espírito está dizendo. Muito impressionante. Ela tinha poucos anos, tinha 30 e poucos anos, né, Solange? Uhum. E ela sente todas as vibrações que, de repente, aparecem na sua realidade, apesar de ela já não poder mais voltar ao corpo de carne. E ela acaba se matando por ciúme do marido. Você vai ler neste livro, no segundo capítulo, o primeiro é interessante também, mas o segundo é muito instrutivo sobre essa questão do suicídio e dos diversos estados que podem acompanhar o espírito. Porém, em todos eles, há sempre aquela noção de que eu fiz bobagem. Uhum. Não devia ter feito isso. A pessoa acha que vai se livrar, que vai aliviar o seu sofrimento, é totalmente o oposto. Ela sofre muito. Esse relato, ele é realmente surpreendente. Vale a pena ver. Bem, a Mônica Regina, ela pergunta o seguinte: se os espíritos... como é que eu faço para ter contato com os entes? Eu entendi dessa maneira. E se os espíritos que eu gostaria de entrar em contato, eles estão encarnados? Como é que fica? Bem, a ligação nossa com os espíritos se dá através dos liames do pensamento. Nós poderemos endereçar vibrações positivas que vão chegar a esse espírito aonde ele estiver. Se estiver encarnado, ele estará recebendo e, eventualmente, não poderá responder de imediato. Não haverá uma comunicação em retorno, mas as vibrações que nós emitimos no bem e no mal poderão atingir esta pessoa. Sempre envolve não a é? pessoa. Exato. Agora nós temos mais gente que escreveu, Solange. Vamos lá. Nós temos aqui, olha, a Cisleide Mota, que diz que já viu o filme Minha Vida na Outra Vida, que é maravilhoso. Obrigado, Cisleide. A Márcia Medeiros. Às vezes buscamos contato com entes queridos desencarnados nos centros espíritas, mas ignoramos os sonhos que, na verdade, são encontros que a espiritualidade maior nos permite, quando parcialmente desligados do corpo. Perfeito, Márcia. Isso mesmo. Muita gente procura a mensagem através do médium, mas na verdade o médium é um intermediário. Vamos dizer assim, com o bom humor que a gente poderia colocar a essa expressão, o médium é um atravessador, não é? A palavra médium já diz isso, ele está no meio. Então, se você pode conseguir sintonia do seu espírito com aquele ser que já partiu, sem ter nada intermediando, é muito melhor. É muito mais consistente. A emoção, a alegria, a situação de veracidade da sobrevivência não depende de um terceiro. E isso é muito importante que todas as pessoas se lembrem. Estudem os critérios de preparação para poderem estar em contato com os espíritos amigos. E estes critérios nos ajudarão a sairmos do corpo com consciência, estarmos com as pessoas que amamos, que já partiram, com lucidez, e quando voltarmos ao corpo físico, sonharmos e trazermos as lembranças para que elas estejam vivas em nossa mente. Isso é muito legal. Muito obrigado, Márcia.
O Ayrton Faria, Solange, participação. ele é lá de Aracati, no Ceará. Um grande abraço, bacana. Ayrton. Nós temos também a Andréia de Belo Horizonte, pergunta para o Espiritismo Sem Mistério. Posso pedir a bênção ao meu pai que já desencarnou? Minha mãe eu peço todo dia e ela está encarnada. Sabe, Andréia, as manifestações afetuosas, elas chegam aos espíritos com essa pureza, com essa sinceridade. Naturalmente que os hábitos que as pessoas aprendem em família, muitas vezes levam a pessoa a querer repeti-los durante o nosso afastamento deles no plano espiritual. Isto chegará ao espírito do seu pai como uma lembrança boa, como um carinho da filha que respeita e pede a ele a sua inflexão amorosa para que ela possa ter uma boa noite. Isso é muito importante. Agora, não se esqueça também que seu pai provavelmente também deixou bons exemplos para você vivê-los, não só no momento da hora de dormir. Faça aquilo que você aprendeu com ele em homenagem a ele, todos os dias. Quando você estiver ajudando uma pessoa, se seu pai era muito caridoso, fala assim, paizinho, eu aprendi isso de você, obrigado. Você estará enviando essa mensagem para ele. Em todas as coisas, nós poderemos homenagear os nossos queridos que já partiram, quando temos atitudes generosas que possam ser encaminhadas mentalmente a eles através da nossa lembrança positiva, tá bom? Muito obrigado. A sua participação, Andréia, é muito importante. Nós temos pelo Face João Ferreira, boa tarde. Parabéns pelo programa. Também temos Obrigado, João. A Norma Leal Ferreira mandando um boa tarde. Temos aqui a participação da Joelda Leônia. Ela é de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Olá, Joelda. Estou assistindo, estou estudando a doutrina e tudo me é ensinamento. Agradeço por este programa que me tira dúvidas e aprendo. O Espiritismo sempre me falou mais alto e hoje tento conhecer e aprender tudo sobre ele. Nós temos agora, Solange, uma longa carta que nos foi enviada por uma irmã, Débora Toyoda, lá do Japão, me parece. Ela, ou ela é daqui do Brasil, mas ela conta a história de uma filha, a Kemi, que nasceu no Japão, de parto normal. E viveu sem nenhuma complicação até os 15 anos. Quando ela chegou a essa idade, surgiu nela uma doença rara, uma encefalopatia mitocondrial, que, segundo os médicos, é uma doença transmitida por genes da sua família, da mãe, porque isto altera o funcionamento das mitocôndrias. E depois desta idade, ela passou a ter muitas convulsões, parecidas com processos de epilepsia. E a mãe passou a ter que cuidar da filha, 100%, teve que sair do emprego, teve que fazer várias renúncias para cuidar da filha. E essas crianças, ela como tendo que levar, às vezes a filha ficava 15 dias internada no hospital para conseguir depois retirá-la e passou por várias experiências de difícil enfrentamento. Até que com os 17 anos, ela desencarnou. Ela teve uma crise e ela perdeu a vida física. Diante de toda a dor que a Débora relata, aquilo, na verdade, foi para ela um momento de alívio, porque ela não queria mais ver a sua filhinha sofrendo. Tanto como um pai sofre mais do que o filho que está sofrendo. Aí, então, ela foi cremada e ela está hoje com a pergunta que nos enviou. Ela quer saber, no caso de adolescentes sadios que desenvolvem doença rara depois de um período da vida, no caso dela, dos 15 aos 17, até que ela desencarnou, é algum resgate? É algum karma? Veja só, todos nós vamos ter uma história de desencarnação, não é, Débora? Muitas vezes foi um acidente, outras vezes uma doença, outras vezes um processo de uma enfermidade breve. Isso tudo é a nossa história naquele processo reencarnatório. Porém, nós vamos aprender sempre que a nossa necessidade de evolução faz com que, muitas vezes, nós precisemos programar reencarnes que sejam breves,
para superar determinados problemas do perispírito que estarão bem melhores, bem mais sutilizados, bem mais purificados depois de drenarmos aqueles processos mórbidos que estavam em nossa alma para o corpo que vai para o cemitério. Se você ler o livro Entre a Terra e o Céu, nós fizemos este livro aqui na TV Mundo Maior, lendo cada capítulo, você vai aprender ali que o espírito Júlio, um garoto, ele morre 2 vezes, com 3, 4 anos. Ele nasce na mesma família e ele passa por situações de morte prematura. E isto se dá por quê? Porque numa vida passada, antes de ele ser o Júlio, ele havia tentado se matar uma vez e depois ele conseguiu se matar. Então ele lesou o perispírito por 2 vezes. E ele então renasce para enfrentar essas 2 situações, para que, por fim, numa 3ª vez, ele possa renascer na mesma família. Na mesma família. Olha que interessante. E aí ter um corpo perfeito, um corpo sadio. Portanto, tanto ela, que está nessa condição, quanto você, que foi a mãe generosa, carinhosa, estava ali ao lado dela, vocês são espíritos que estão ajudando um ao outro. Não se pergunte se o karma era seu também, porque você pode estar realmente enfrentando isto por uma dívida com esta criança. Mas você também pode estar enfrentando isso por ter aceitado amá-la nessas condições. Ela pode ter sido no passado alguém que te apoiou, que te deu a mão, que te ajudou, que te reergueu. E agora, preparando esta vida breve como sua filha, ela encontrou em você a disposição de retribuir-lhe o carinho que um dia ela pode ter recebido, ou ela pode ter te dado. Então, os espíritos combinam entre si, antes do projeto reencarnatório começar, como eles vão trabalhar as dificuldades. E hoje você me ajudou, amanhã você me ajuda. Ou você pode se propor a fazer isto para que o espírito tenha coragem de voltar e dizer, olha, pode ir que eu vou acolher você, você vai ser minha filha, eu vou te apoiar. E por fim, você vai vencer este degrau. É muito bonito isso que você nos relata. E muito mais o fato de certamente ela poder, como eu já disse aqui no livro Entre a Terra e o Céu, como o caso do Júlio, renascer num corpo normal, sem os problemas que nós estamos citando aqui, tá bom? Muito obrigado, viu, Débora? Um grande abraço para você, obrigado por você ter nos escrito a sua história, porque isso é a história de muita gente. É isso mesmo, não é? Obrigada. Nós temos a pergunta da Gláucia, de Nova Friburgo. Ela fala o seguinte, se Deus é supremo, por que nos fez simples e ignorantes? Ele sendo todo-poderoso, desculpa, já podia ter feito seus filhos já puros e sábios. Por que dar o sofrimento ao filho? Nós somos tão pequenos diante da grandeza do Pai. Se a gente pudesse, já dava toda a nossa sabedoria aos nossos filhos, para que eles não cometessem os erros banais que nós cometemos. Porque Deus, inteligência suprema, já não nos fez sábios só para Ele ver a gente cair e ter força para levantar? Obrigada. Gláucia, de Nova Friburgo, Ô, Rio de Gláucia, Janeiro. obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta que é bastante também comum nas pessoas. Kardec faz essa mesma pergunta aos espíritos. Você vai encontrar no Livro dos Espíritos essa indagação que Kardec faz. Por que já não fizeram os homens sem as dificuldades, não é? Por que eles são feitos simples e ignorantes? Porque nós encontramos os espíritos respondendo o fato de que, para que nós possamos crescer, nós precisamos de experiência. Por que o seu filho já não nasce doutor? Por que ele vai para a escola? Ele nasce inteligente, mas ele precisa assimilar conhecimentos. Isso acontece conosco na vida física. Você pode perceber que todas as pessoas que conquistam títulos sem terem méritos, sem terem estudado, que fraudam na aquisição dos conhecimentos, serão profissionais medíocres. Colocarão outros em risco, não saberão ajudar as pessoas com aquilo que eles estão dizendo que sabem. Assim também, nós somos espíritos que estamos num longo progresso.
numa longa estrada que vai nos levar da simplicidade da ignorância, e não como seres humanos, hein? Preste atenção nisso. A nossa jornada de evolução vem bem de antes. Por isso que somos simples e ignorantes. Simples, que somos sem complexidade, e ignorantes, que quer dizer sem experiência. À medida em que nós vamos ganhando experiência, vamos nos tornando seres mais complexos. E estamos agora numa das etapas evolutivas dessa complexidade. A nossa inteligência precisa ser desenvolvida, da mesma forma que os filhos precisam aprender as lições na escola. O fato em si não é de se espantar, porque, naturalmente, o merecimento se dá na construção de cada um pelo seu próprio esforço. Quando nós entendemos como sofrem os que estão em situações anteriores, porque nós já passamos por elas, será muito mais fácil de nós tratarmos estas pessoas com humanidade, com respeito, compreendendo as suas debilidades, do que xingarmos, falar, você é um preguiçoso, é um sem vergonha, é um bandido, você não quer nada com a vida. Por quê? Porque isso é você não ter tido a experiência que aquela pessoa já teve. Quando nós temos, então, que ir desenvolvendo toda esta simplicidade, esta ignorância, e vamos conquistando a qualificação para tornarmos-nos seres inteligentes e usarmos a inteligência com sabedoria, será, então, uma conquista do espírito. Do mesmo modo que você não faz a lição do seu filho quando ele volta da escola, você deixa ele fazer a lição, você pode ajudá-lo, você pode fazer uma revisão da matéria, mas quem tem que fazer a lição é seu filho, para ele poder voltar com o conhecimento para a sala de aula, você também está fazendo a mesma coisa que Deus faz conosco. Nos dá a vida, nos dá alimento, nos dá a proteção, nos dá um organismo que funciona plenamente, limpa o oxigênio, põe comida para a gente comer, mas a gente tem que fazer a parte da evolução que nos compete. Tá bom? Temos a pergunta da Luciaele Laureano, mas acho que você também já respondeu. Às vezes choro, daí fico preocupada. Será que estou fazendo ela ficar triste? Ela não disse se é mãe, se é filha ou o que é. Mas será que estou fazendo ela ficar triste? Acredito que seja alguém que desencarnou e ela deve lamentar. Essa situação de tristeza é compreensível. Ninguém fica contente de repente, ver um filho, ver um pai tendo que viajar, tendo que mudar para outra cidade, que você não vai vê-lo com facilidade, não é? Às vezes a gente passava férias na casa dos nossos avós, não é? E você ficava tão feliz naqueles 30 dias, mas chegava o dia de você falar, tchau, eu tenho que ir embora. Ou o visitante que a gente gostava tanto, que estava em casa, não é, Solange? Eles tinham que ir embora para casa, a gente ficava triste. Porém, depois a gente se reencontrava. Agora, o mais importante é que você não transfira esse amargor para o espírito. Seja solidário, seja generoso, seja uma criatura que ama e diz, olha, onde você estiver, eu vou continuar sendo sua filha, eu vou continuar te amando, tenha coragem, tenha força, quando você puder, vem me visitar, deixa eu estar com você uns momentos, porque eu tenho muito carinho. E isso é bonito, isto sim é lindo, não é? É respeitar a situação alheia, sem desejar mantê-la presa a nós por egoísmo, tá bom? Muito obrigado. É a pergunta da Luciaele. Ok. A Cíntia Batista fala o seguinte, boa tarde, sou médium e certa noite saí do corpo físico e me vi frente à minha residência e diante de mim, bem no final da rua, se abriu uma luz em forma circular, como se fosse um portal. Fiquei com medo de ir adiante, achando que não mais voltaria. Quando tornei ao corpo, me senti culpada de pensar haver perdido a oportunidade de conhecer o plano espiritual. Conhecer o plano espiritual lúcida. Minha questão é, eu iria... Peraí, correu a pergunta partir aqui. Ou apenas conhecer? Isso. Bem, veja só, a gente aprende que a desencarnação não acontece assim, vamos testar para ver se ela está pronta para morrer. Os espíritos não fazem isso. Ou seja, quando nós estamos numa situação assim, você que não foi, porque teve o livre-arbítrio de não ir, continua viva. Se você tivesse que desencarnar, teria desencarnado no dia seguinte, um mês depois, uma semana depois, um ano depois. Mas você estaria ali numa experiência de preparação para ingressar nessa dimensão espiritual de forma mais completa.
Quando nós nos preparamos para dormir, quando nós conversamos com o nosso espírito amigo, e os médiums muitas vezes não fazem isto, porque eles pensam que eles são médiuns no centro espírita. E eles se esquecem que eles são médiuns constantemente. Eu já vi médium espírita falar que tem medo de espírito. Que se o espírito aparecer para ele, vai embora, eu não quero ver você. Ou seja, quando nós temos esta lucidez e nos preparamos para isto, os nossos mentores, os espíritos amigos, nossos espíritos protetores nos ajudam. E nós poderemos estar com mais equilíbrio nesse momento. É importante que a gente pense, mesmo quando não somos médiums, que nesses instantes, geralmente existem espíritos amigos que nos apoiam. Então, é bom, quando vamos dormir, termos uma ideia mais lúcida, mais nítida. Falar com ele, me ajude. Eu não quero fugir das experiências positivas. Me ajude a aprender, a amadurecer, porque assim eu terei melhor condição de conhecer o mundo espiritual. Então, Cíntia, se você tivesse que ter morrido... A não ser que tenha sido essa noite, morrer, né? Você já teria morrido. Já. E aí ia pra lá, não tinha como fugir. Eles não ficam dando muito aviso que vão tirar exato. a gente do corpo. Eles não avisam, não, eles tiram. Nós temos várias participações aqui, vou falar rapidinho. Dulce dos Anjos Reis, da Vila Galvão. Dulce, querida Dulce, esteve conosco no último programa. A Maria do Carmo Vieira está um pouco acima, também está participando. Jesus Silveira, ele é de Cerro Corá, Rio Grande do Norte. E temos uma pergunta aqui, vem de Valentina de Medeiros, de São Bernardo do Campo. Ela diz, o que está acontecendo com o planeta tem a ver com a lei de destruição? Sim, tem a ver com estas alterações que são importantes. Veja só, ontem, lá em Campinas, eu fiz uma palestra para a nossa TV Alvorada Espírita, que já está disponível, se chama Coronavírus Mental. Procure no YouTube Coronavírus Mental. Você vai ver como o mundo espiritual nos explica isto que está acontecendo e como nós devemos nos preparar para enfrentar esses problemas. Nós ontem aproveitamos esta obra aqui que eu vou mostrar para vocês, Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz, e no seu último capítulo, o capítulo 20º da segunda parte, o título dele é Invasão Microbiana, invasão de micróbios. E nós lemos e comentamos esta invasão microbiana para que possamos entender qual é a nossa conduta. Por que motivo? Porque todas as mudanças que tem que passar, elas vão acontecer. Porém, as pessoas podem diminuir o impacto daquilo que tem que acontecer. Portanto, é algo que se aprende. E muitas pessoas nunca pensaram nisto. A não ser quando são chamadas, seja por um evento como este, seja pelo exagero da mídia, seja pelas coisas assim desesperantes que muitas vezes as pessoas falam, somente quando acontece isso que elas começam a pensar. Portanto, procure no YouTube, você que está nos assistindo e quer saber mais sobre este negócio, procure lá, Coronavírus Mental. Você vai ver aquilo que os espíritos nos explicam e poderá cooperar com mais pessoas para entenderem este momento que a Terra está passando, que na verdade é uma forma de observarmos em nós mesmos nossos pontos débeis e procurarmos corrigi-los. Eu acho que também já responde a pergunta da Sueli de Abreu, de Aracaju. Ela pergunta por que os idosos são as vítimas do coronavírus? O que a doutrina espírita fala sobre isso? Então assista a palestra Coronavírus Mental, que eu acho que vai ajudar você bastante, Sueli. E olha, eu gostaria também de falar o seguinte, todas as pessoas precisam desencarnar de alguma coisa, não é mesmo? Então, temos o câncer, temos tuberculose, temos outras enfermidades que estão levando as pessoas para o outro lado. Naturalmente, que as pessoas que são idosas, elas têm o corpo mais desgastado. A vitalidade, o fluido vital já está em um nível bem mais baixo. Então, as defesas orgânicas, elas estão reduzidas. E é natural que possam ser vítimas em maior quantidade do que aqueles que não estão no mesmo padrão, estão com o organismo funcionando, como disse a Solange, bem dentro daquela vitalização que André Luiz está explicando no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 20, que eu citei na palestra que fala sobre coronavírus mental. Então, essa é uma condição natural e que não serão só os idosos que vão desencarnar, nem serão todos os idosos que vão morrer. Agora, vamos supor que
acontecesse um vírus que chegasse a atingir pessoas que torcem por um time de futebol. Todo mundo que torce por aquele time vai desencarnar porque vai pegar aquela doença. Então, naturalmente, as pessoas que estão adeptas daquela escolha acabarão expostas de maior forma à ação desse vírus. Outros não, porque são grupos que estão em zonas de risco. Por isso que é importante a higiene, porque nós não precisamos ficar doentes, mas a gente gosta da doença. Se você vai procurar as causas atuais das aflições, no Evangelho segundo o Espiritismo, ó, nesse livrinho aqui, ó, no capítulo 5º, você vai encontrar logo no começo as causas atuais das aflições. Os espíritos dizem que, em média, mais ou menos de 70% a 80% das nossas aflições, nós não precisaríamos tê-las. O restante é coisa que a gente traz das outras vidas. Mas muitas coisas a gente faz acontecer aqui por gosto. A gente tem o hábito, a gente tem vontade de fazer coisa errada. E aí a gente se expõe, não é? Vamos lá. Tem mais perguntas, Solange? Nós temos aqui, deixa eu passar para você. Aqui, a Adélia Rabelo, ela diz: um familiar meu desencarnou e o velório não durou 12 horas e já enterraram. Por quanto tempo devemos velar o corpo? Qual o prejuízo para o espírito, essa pressa toda? Ela é de Florianópolis, Santa Catarina. Oi, Délia. Deia, obrigado pela sua pergunta. Olha, o grande problema não é quanto tempo o corpo vai ser velado. O grande problema é como o espírito se preparou para voltar para o outro lado da vida. Porque tudo vai depender disto. Se a nossa mente estiver presa ao corpo físico, ele pode levar 20 dias sendo velado, que ele vai continuar sofrendo pelo apego. Mas se nós estivermos já, durante a vida física, liberados das preocupações, nos afastando dessas presas materiais, nós poderemos suportar um velório muito rápido, ou até mesmo sem o velório, e nosso espírito já estará muito melhor do outro lado. Nós temos só mais uma perguntinha. Vai lá, Solange. Não, tem um monte de pergunta, mas a gente só tem 3 minutos. Peraí. Camila dos Santos Correia, boa tarde. A respeito do desencarne de crianças, bebês, se o bebê retorna para a mãe, que no caso sou eu, e ela põe uma imagem de choro, né? Eu saberei se é mesmo o mesmo espírito ou não? É o que a Camila Santos quer saber. Veja só. O importante é que você tenha amor por este espírito. Pode ser o mesmo. Leia o livro Entre a Terra e o Céu, assista o nosso programa O Espírito da Letra, nós lemos o livro todinho, você vai ver a história do Júlio. Que coisa linda! Os espíritos, é claro, querem que as mães e os filhos se amem. Pode ser que ele seja seu filho, novamente, mas não existe uma regra muito fixa a esse respeito. O que importa é que você, como mãe, seja capaz de amar bastante, amar o seu filho e amar todos os filhos de todas as mães que não têm a alegria de terem mães, não é, vivas como você. Então, Camila, leia este livro, assista o nosso programa, você vai encontrar muita coisa bacana para você se sintonizar. Não chora não, eu sei que é difícil. Se sintonizar com eles. Porque se ele tiver que ser seu filho, ele vai voltar. Ser de novo. Ele vai voltar para você, tá? Vamos em frente aqui, olha, tem várias participações. Tem em frente nada, a gente tá quase no fim, Solange. Vamos lá, só dá para falar o nome, olha. Então tem Felipe Prince participando, a Janete Pires de Freitas, temos o Francisco Nogueira, que escreveu bastante, mas não fez nenhuma pergunta, mandou um abraço e... Ok. Tem mais? Não, de participações acho que é só, pelo menos aqui para mim. Isso mesmo. E nós já estamos finalizando. Olha, a gente gostaria de fazer mais tempo, deixar mais participações acontecerem aqui. Porém, nosso programa só tem 45, 46 minutos. Não conseguimos responder, ó, ainda tem mais. Ficaram muitas perguntas para responder. Nós vamos ver se na próxima semana a gente consegue responder de novo ou se nós vamos seguir com o Livro dos Espíritos. Se você gostou deste programa, desta forma de interação rápida, você pode nos enviar também sua pergunta, pode mandar a sua opinião no nosso site, lá no YouTube. Não se esqueça, hein? Da nossa palestra que foi feita no YouTube da TV Alvorada Espírita, nossa palestra, o Coronavírus Mental. Assista isso. Você vai pensar coisas muito interessantes a respeito e vai pensar positivamente para se defender. Essa é a primeira vacina. É através da mente. Isso mesmo. Nós agradecemos a participação de vocês e contamos com vocês no próximo programa do Espiritismo Sem Mistério. Um grande abraço. Abração, até lá. Tchau, queridos.
Espiritismo sem mistério.